A partir de hoje, o Jornal da Justiça, primeira edição, começa a exibir uma série com 4 reportagens sobre a reforma eleitoral aprovada pelo Senado em novembro. Hoje você confere como ficaram as regras para a contratação de cabos eleitorais. Sabe aquelas pessoas que pedem votos para um candidato? Pois é, são os cabos eleitorais. Antes, a atividade deles não tinha regulamentação específica, mas com a sanção da mini-reforma eleitoral pela presidente Dilma Rousseff, candidatos e partidos vão precisar respeitar limites na hora de contratar essas pessoas. Nas campanhas para prefeito, a contratação fica assim. Em municípios com até 30 mil eleitores, o número de cabos eleitorais só pode chegar a 1% do eleitorado. Quando o número de eleitores do município passar de 30 mil, partidos e candidatos têm direito a contratar, além de 1% previsto do eleitorado, mais um cabo eleitoral para cada grupo excedente de 1.000 eleitores. O número de cabos eleitorais também varia de acordo com o cargo a que o candidato está concorrendo. Para a presidência da República e para o Senado, o número de cabos eleitorais para todo o estado deve ser igual ao do município com maior número de eleitores. Para o cargo de governador de estado, o número é o dobro do limite estabelecido para o município com o maior número de eleitores. Para o governo do Distrito Federal, será aplicado o dobro do previsto para prefeitos de municípios com mais de 30 mil eleitores. Para mero fim deste cálculo, o DF será tratado como uma espécie de município. Existem regras específicas para a contratação de cabos eleitorais para campanhas de deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. Os detalhes podem ser consultados no site do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda de acordo com o texto da mini-reforma, os candidatos deverão, na prestação de contas de campanha, discriminar nominalmente, com indicação do CPF, todos os contratados como cabos eleitorais. Ficam excluídos dos limites estabelecidos pela mini-reforma militância não remunerada, pessoal contratado para apoio administrativo e operacional, fiscais, delegados credenciados, advogados de candidatos, partidos e coligações. Bom, e o Jornal da Justiça continua falando mais sobre a mini-reforma eleitoral, por isso a gente recebe aqui no estúdio o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente no Jornal da Justiça. O que todo mundo quer saber? O que muda? Muda muita coisa, doutor, para o eleitor? Não, na realidade o Congresso Nacional há muito tempo já debate e discute uma reforma política que não é esta que foi estabelecida. A reforma política é aquela onde se discute, eventualmente, a mudança do próprio sistema eleitoral, se o voto será distrital ou não. Nada nesse sentido foi definido pelo Congresso Nacional, é mais amplo. O que o Congresso fez foi essa dita mini-reforma eleitoral, a qual, em tese, deveria ter ocorrido um ano antes das eleições. Mas, nesta lei 2.891, a consequência dela é a alteração de 3 leis eleitorais. O Código Eleitoral, a Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, e a Lei 9.504. E aí, em relação a cada uma dessas normas, houve alguma alteração específica e pontual em determinados pontos. Certamente o que muitos eleitores querem saber, ministro, é se essas mudanças valem para as eleições já do ano que vem. A Constituição estabelece no artigo 16 que toda lei que altere o processo eleitoral é a forma de se fazer as eleições. Ou seja, como os candidatos são escolhidos, como é feita a votação, ou, em linhas gerais, o meio e o modo de se realizarem as eleições. A Constituição estabelece que qualquer lei que altere este processo eleitoral, ela tem vigência na data da sua edição, da sua publicação, porém ela só se aplica às eleições que ocorreram 12 meses, que vierem a ocorrer 12 meses após a publicação. Então, o que será necessário verificar, em tese, nenhuma lei eleitoral deveria ser realizada e editada dentro desse espaço de um ano antes da eleição. Seria muito melhor se nós tivéssemos isso antes para evitar a discussão. O que pode ocorrer aí é verificar artigo por artigo dessa lei para saber se algum deles, por acaso,
não altera o processo eleitoral e aí definir a sua aplicação. Mas isso é uma matéria que ainda será posta provavelmente ao Tribunal e ao Supremo Tribunal Federal. Ministro, alguns itens sofreram mudança, né? Como, por exemplo, as propagandas em vias públicas. Altera muito? Não substancialmente. Até a presidente Dilma vetou um artigo que esse sim eu acredito que teria um grande impacto, que era aquele que proibia nos bens particulares qualquer inscrição, pintura, faixas. E o eleitor, nós vivemos numa democracia, o eleitor tem direito à livre manifestação do seu pensamento. Quer dizer, eu acho que um dos princípios básicos da democracia é eu poder defender, de acordo com os meus ideais, quem é o melhor candidato a ser eleito. E acho que veio em boa hora o veto porque ele restringia demais, ele proibia que o eleitor se manifestasse através da colocação de uma bandeira ou de uma faixa na sua própria residência. Em contrapartida, as campanhas nas redes sociais parece que ficou um pouco mais flexível. A questão das redes sociais é um tema sempre que ocupou a pauta do Tribunal Superior Eleitoral já nas últimas 2 eleições, até com um número menor do que se estimava inicialmente. O que foi definido mais ou menos em 2010, nas eleições de 2010, foi que é necessário diferenciar o que é a livre manifestação do pensamento do eleitor identificado daquela situação em que o candidato se aproveita da rede para ofender os seus concorrentes ou para disseminar boatos contra os seus concorrentes. Quando é uma livre manifestação do pensamento do eleitor, essa tem que ser preservada sempre. Tá certo. Ministro, a gente agradece demais a sua participação aqui no Jornal da Justiça. Seja sempre bem-vindo. Já aproveitando para desejar boas festas, bom fim de ano. Igualmente a todos. Muito Ótima obrigado. Tarde. Última parada no JJ e na volta você vai ver. Um balanço dos leilões das aeronaves das empresas falidas. A gente volta em instantes. Até já!